Oi, minhas pipocas. Eu sou a Mari e esse é o Anime-se. Eu perguntei lá na aba comunidade qual personagem deveria protagonizar o próximo tutorial zoeira e o Levi perdeu. Mas como a voz do povo é a voz de Deus, e Deus é Xena princesa guerreira, respeitarei a democracia divina, para evitar chacradas no meu crânio. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, já vou logo te avisando que você não deveria estar confiando em mim para te dar dicas de como desenhar o Zoro mozão, porque o cérebro de verdadeiros artistas é tipo assim. E o meu é tipo assim. Toma. Um dia um macaco se casou com a borboleta, nasceu um borbolecaco e uma macacoleta. Agora que você já está ciente de que está em péssimas mãos não profissionais e suadas, vamos começar antes que o Zoro me sole. Isso, vem, o Zoro sola. Se você vai seguir esse tutorial, saiba que nós temos uma regra inegociável: sempre usamos imagem de referência. Imagem de referência vai deixar sua vida mais fácil, e daqui a pouco, você vai entender o porquê. Essa foi a foto que eu escolhi para servir de imagem de referência do Zoro. E usando aquela foto, meu desenho ficou assim. Antes que você comece a gritar que nem o Keanu Reeves no backstage de Matrix, dizendo que essa pose é muito difícil, fique de boa. Qualquer antacéfala consegue desenhar com um pouco de prática. Até eu que tenho o QI de um símio, consigo acertar de vez em quando, e com você não vai ser diferente. Treine assistindo esse vídeo algumas vezes, eu tenho certeza que você consegue. Só não se esqueça de se divertir. Para ficar mais didático, eu vou usar duas cores no meu desenho, mas você pode e deve fazer o seu, com um lápis comum de desenho. Com uma régua, divida a folha ao meio, vertical e horizontalmente. Faça 3 risquinhos em cada uma das linhas. O espaço entre os risquinhos deve ser o mesmo. Vamos começar com a cabeça. Comece fazendo um formato oval. Não ultrapasse o terceiro risquinho. Vamos olhar a imagem de referência. Perceba que na imagem do Naruto, ele está olhando para frente, então as linhas do esboço dele são retinhas. Já o Zoro está com a cabeça levemente inclinada para baixo. Para dar esse efeito de cabeça baixa, curvamos as linhas para baixo. Faça 4 linhas curvas na cabeça. O espaço entre as linhas deve ser, mais ou menos, o mesmo. Chegou a hora de você entender a importância da imagem de referência. Vamos dar uma olhadinha nela, para fazer o corpo. Quando desenhamos, usamos a imagem de referência porque a partir dela podemos fazer uma simplificação do desenho com formas geométricas simples, e essas formas geométricas dão um bom esboço. Nós vamos tentar replicar esse esboço vermelho, no papel. Vamos começar pelos ombros do Zoro. Para isso, faça traços curvos, saindo do meio da área A até a linha pontilhada, que é o meio entre os X. Faça um círculo para fazer o músculo do ombro, seguindo o esboço. Colado com o círculo, faça formas ovais para fazer o braço e o antebraço, como no esboço. Faça o mesmo no outro braço. Para as mãos, faça 2 retângulos. Agora, faça 2 traços curvos para fazer a cintura do Zoro. Porque eu sou uma jumenta e não gravei esse pedacinho, você vai ter que vestir sua roupa de canguru e dar seus pulos e se virar para descobrir como que faz esse troço da cintura dele. Qual é o seu problema? Faça 3 quadrados simétricos na linha A. Arqueie a sobrancelha para dar a expressão séria do Zoro. Para fazer o olho direito, é só desenhar um parênteses deitado.
Para fazer o olho esquerdo, é só desenhar uma linha reta para a pálpebra superior, e outra curva para a pálpebra inferior. Faça uma bolinha para a íris. E não esqueça de fazer a cicatriz. Para fazer o nariz, desça uma linha reta da sobrancelha até o final da linha B. Risque algumas linhas em volta dos olhos para marcar a expressão facial. Usando a linha tracejada na tela como guia para saber onde a boca termina, comece a fazer os cantos da boca e o dente. Eu sei que a boca parece estranha por enquanto, mas confia na mamãe aqui. Vai dar bom, calma. Usando aquele tracinho do começo, desenhe uma linha reta para fazer o cabelo. Puxe alguns riscos curvos para a testa do Zoro, para fazer os pega-rapaz, vulgo, microfranja rala. Não esqueça de fazer os risquinhos da testa dele. Faça a orelha do meio da linha A, até o final da linha B. Desenhe espinhos para dar esse efeito de cabelo curto eriçado. Nós vamos fazer as mãos e espadas agora. Para fazer os punhos, desenhe essas linhas no retângulo do esboço. E, depois faça o polegar. Faça o mesmo na outra mão. Com uma régua, faça as lâminas. Agora, faça duas linhas horizontais embaixo do dente. Suavize as linhas do esboço olhando para a imagem de referência, percebendo as marcações dos músculos do braço. Faça o mesmo no outro braço. Siga a imagem de referência para desenhar o peito do Zoro. Essa é a parte na qual eu mostro que sou dodói da cabeça de faço piadas com o tamanho do peito do Zoro pós-time skip. O Zoro é tão peitudo que ele parece a Jojo Joestar todinho. O Zoro é tão peitudo que ele faz a Nami parecer a Sakura. O Zoro é tão peitudo que param ele na rua pra perguntar por que o cosplay de Tsunade dele não tem peruca. O Zoro é tão peitudo que ele não usa cinto de segurança porque a natureza já deu um airbag natural pra ele. O Zoro é tão peitudo que ele desenvolveu uma hérnia de disco. O Zoro é tão peitudo que se ele fosse um personagem de Chainsaw Man, o Denji jamais teria sido da Makima. E, pra finalizar... Ótimo! Quer um conselho? Use um sutiã. Aquilo é uma girafa? Um dia uma girafa se casou com uma formiga, nasceu um formirafa e uma giromiga. Depois desse surto, vamos terminar de desenhar a barriga do Zoro.
Por favor, não se desinscreve, eu prometo que não faço mais nenhuma piada, se você prometer que já deixou um like nesse vídeo. Agora, vamos fazer a cicatriz. Acabou. Agora, você só precisa passar a caneta em tudo que estiver de azul, e apagar tudo que estiver vermelho. Você também pode colorir o seu desenho. Olha como ficou o meu, depois que eu terminei de pintar. Se você desenhou um Zoro com esse vídeo, tira uma foto, e me marca nas redes sociais, com a hashtag AnimeSC, que eu vou amar ver como ficou o seu desenho. Não esquece de deixar o like. E de se inscrever. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E já que você ficou aqui até agora, receba a última piada infame. Um dia um quero se casou com pica-pau.